Então, vamos lá. A gente vai explorar hoje uma questão que, nossa, mexe com a cabeça de muita gente. Qual é a verdadeira relação entre a fé e a prosperidade financeira? Olha só, um único versículo. E ele foi capaz de criar um conflito enorme para muita gente. Sabe? É aquela ideia de que para ser uma pessoa de fé é preciso ser pobre. Vamos começar pelo começo, né? Por que existe essa contradição, ou pelo menos essa aparente contradição? O material que a gente está analisando aqui aponta para a raiz dessa confusão toda. E olha que interessante, uma das fontes traz um dado estatístico para a gente pensar. Apenas 0,8% da população mundial é considerada rica. Ou seja, só por aí já é estatisticamente bem difícil fazer parte desse grupo, né? Mas aqui está o pulo do gato. O ponto central é a diferença entre ter dinheiro e confiar no dinheiro. Uma coisa é o dinheiro ser uma ferramenta, algo que está ali à disposição. Outra, bem diferente, é quando as riquezas viram a fonte principal de segurança, quando o saldo no banco se torna a primeira referência acima de tudo. Então, o problema, no fim das contas, não é o dinheiro em si. A questão é, onde ele mora na vida de uma pessoa? Ele está no bolso ou ele foi parar no coração? E o que seria então o tal amor ao dinheiro? O material que a gente analisou define isso não como simplesmente ter grana, mas como deixar que a riqueza se torne a força que manda em tudo. É aquele momento em que o dinheiro sai do bolso, onde é só uma ferramenta, e vai para o coração, virando a fonte de quem a pessoa é, da sua identidade. Essa frase do Tiago Brunetti é simplesmente brilhante, né? Ela mostra que o dinheiro por si só é neutro. Ele não é bom nem mal. O impacto que ele vai ter depende totalmente da intenção de quem o está usando. Sabe aquele alerta sobre não acumular tesouros na terra? A interpretação que a gente encontra aqui é bem clara. Não se trata de não poder ter recursos. O alerta é contra o ato de juntar por juntar, sabe? Acumular coisas que não servem para nada, que nunca vão ser usadas. A chave é evitar esse acúmulo sem sentido. Ok? Então, a partir daqui, a coisa começa a se desenhar como uma escolha bem clara. Uma bifurcação sobre para onde os recursos financeiros podem ir. E segundo o material de referência, o dinheiro sempre vai para um desses dois caminhos. Ou ele vai servir para realizar um propósito maior, para financiar projetos divinos, ou ele vai acabar patrocinando os desejos egoístas, carnais e muitas vezes até ilícitos. E aqui vem um ponto de atenção. Sem um destino claro, um propósito maior para esse dinheiro, a chance da nossa natureza mais carnal tomar conta é altíssima. O dinheiro acaba indo para o caminho mais fácil, o do prazer imediato. Isso tudo leva a gente para um ponto fundamental, que é o trabalho interno que precisa ser feito. É sobre virar uma chave, sair de uma mentalidade de escassez e entrar numa de confiança profunda, de abundância. Olha essa frase do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Isso é muito mais do que só uma frase bonita para confortar. É uma declaração de poder, uma afirmação de abundância. É de fato uma ferramenta poderosa para reprogramar a mente e acabar com o medo da falta. E a explicação para isso é que a mente subconsciente é como se fosse uma terra, um solo super fértil. Ela não julga. A semente que for plantada ali, ela vai fazer crescer. Se a semente for de escassez, é isso que vai brotar. Se for de abundância, a colheita vai ser de abundância. Então, o trabalho é esse, vigiar o que está sendo plantado ali. É trocar conscientemente aquelas sementes de escassez que muitas vezes são plantadas sem nem perceber, por sementes de abundância. É mudar a crença de que a vida é uma luta, para a certeza de que a vida é um fluxo de provisão. Percebe? Essa virada de chave mental redefine o que é a abundância. Não é só um número na conta, é um estado interno de confiança, de saber que a provisão existe. E esse sentimento vem antes da riqueza aparecer do lado de fora. É sobre agir a partir de um lugar de confiança e não de um lugar de luta e ansiedade. Beleza. Agora que a gente entendeu essa base de propósito mais mentalidade, vamos ver como isso funciona na prática, no mundo real. Porque é aí que a mágica acontece. Quando a riqueza se junta com um propósito e uma mentalidade de abundância, nossa, o potencial de transformação é gigantesco. Para ilustrar isso, pensa nesse número: 4.000. 4.000 crianças numa fila de espera, esperando às vezes por anos para receber uma prótese. E aí, diante desse problema imenso, uma das fontes que consultamos conta a sensação de poder chegar e dizer duas palavras que mudam tudo: eu resolvo. E com isso, ter os recursos para zerar essa fila de espera. Imagina o poder disso.
Essa história é a prova. Ela mostra perfeitamente o que acontece quando o dinheiro é guiado por um propósito que é muito maior que nós mesmos, ele vira uma ferramenta de transformação social em massa. E para quem quer colocar isso em prática, as fontes que analisamos sugerem alguns exercícios diários. Coisas simples, mas poderosas. Tipo, antes de dormir, listar 3 momentos de abundância do dia. Ou no momento em que um pensamento de escassez aparece, substituir ele conscientemente por uma afirmação de provisão. E para fechar, fica uma reflexão. Uma pergunta bem provocadora que joga a bola de volta para as intenções de cada um. Se a abundância chegasse com tudo na vida de alguém, para onde ela iria? Qual seria o destino desse fluxo?